Você conhece o fato de que no Egito Antigo foi construída uma grande cidade e que esta permanece perdida até os dias atuais? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados. Este é o canal Baú de História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? O Egito Antigo, parte 7. Nos vídeos anteriores, falamos sobre a transição do período pré-dinástico para o período dinástico, o Império Antigo e o primeiro período intermediário. Neste vídeo falaremos do Império Médio, que tem início na cidade de Tebas, como visto no sexto vídeo desta série. Mentuhotep I, que era o Sephat de Tebas. Neste momento faço uma parte, não confundir Tebas no Egito com Tebas na Grécia. Muitas das cidades egípcias foram renomeadas durante o período pan-helenístico, e o Sephat de Tebas reivindicou o trono enquanto havia faraós da nona e 10ª dinastia em Heracleópolis. Todavia, ao derrotá-los e reunificar o Egito, os descendentes de Mentuhotep I estabeleceram as bases que trouxeram mais uma vez a estabilidade política e a paz. Devido a este fato, o período que ficou conhecido como Império Intermediário se deve à 11ª dinastia do Egito, a reunificação, fato que é atribuído a Mentuhotep II, que pode ter reinado entre 2061 e 2013 antes da Era Comum, que conseguiu o feito ao derrotar os últimos faraós autoproclamados da 10ª dinastia. Durante todo o reinado dos faraós da 11ª dinastia, a capital se manteve em Tebas, e o último faraó da 11ª dinastia foi Mentuhotep IV. Não há referências a ele no papiro de Turim. Todavia, uma lacuna entre os anos de 1998 a 1991 antes da Era Comum pode ser o período correspondente ao seu reinado. As principais fontes que afirmam a existência deste faraó são as inscrições em pedra descobertas no vale de Wadi Hamamat, e o selo real de Mentuhotep IV aparece em um fragmento de uma bacia de ardósia encontrada na vila de Lister. A teoria mais aceita é que Mentuhotep IV morreu sem deixar um herdeiro direto ao trono. Por este motivo, pode ter indicado como seu sucessor o seu vizir, Amenemés I. Ou outra teoria é a de que Amenemés I pode ter simplesmente usurpado o trono. Por um meio ou outro, se encerra assim o período de reinado da 11ª dinastia de faraós do Egito Antigo. Manetho, em sua obra A Egiptiaca, lista a 11ª dinastia como tendo 16 faraós que teriam reinado por 143 anos. Durante a 12ª dinastia, a capital foi transferida para a cidade de Ititauen, que foi fundada por Amenemés I. Entretanto, a cidade permaneceu envolta em mistério e sua localização é desconhecida, sendo que muitos egiptólogos defendem que ficasse na província de Fayum. Foram os faraós da 12ª dinastia que melhoraram os sistemas de irrigação, o que permitiu mais uma vez aumentar a produção agrícola. Promoveram campanhas militares que resultaram na conquista completa da Núbia, mandaram construir estruturas defensivas no delta oriental que receberam o nome de Muros de Seneferu, sobre os quais eu encontrei referências apenas no idioma inglês como Walls of King. A população aumentou significativamente. A arte e a religião entraram em um novo período de prosperidade. O conceito de que a vida no além era uma exclusividade do faraó e nobres foi substituído pelo conceito de que todos que possuíam alma poderiam viver após a morte, na presença dos deuses. A literatura atingiu o nível da erudição. A escultura ganhou uma estética de perfeição técnica. Neste período, os faraós restabeleceram o hábito de construir pirâmides. O primeiro faraó da 12ª dinastia foi Amenemés I, que teria reinado entre 1991 a 1962 antes da Era Comum. É possível que Amenemés I tenha servido como Tijate de Mentuhotep IV, como já citamos anteriormente. Os Tijate eram os primeiros ministros,
o cargo mais importante na hierarquia egípcia, respondendo apenas ao faraó. Com a morte de Mentuhotep IV, Amenemés I assume o trono nas circunstâncias já citadas anteriormente. Em seu reinado, Amenemés I restabeleceu as fronteiras tradicionais das 42 províncias e fundou a cidade de Ititaui, que passou a ser a nova capital do império. Mandou construir a pirâmide de Amenemés I em Lishti. Amenemés I ligou sua imagem ao primeiro faraó da quarta dinastia, Seneferu, e estabeleceu um modelo onde o príncipe mais velho exercia a corregência com o faraó em atividade. Mandou consagrar um altar a Osíris em Ábidos, que mais uma vez ganhou grande importância religiosa. É possível que as causas de sua morte, o que gerou dúvidas se foi um assassinato ou uma morte súbita, tenha inspirado a obra de literatura clássica egípcia, A História de Sinué, também traduzida no Ocidente como Os Contos de Sanehat. Seu filho e sucessor foi Sesostris I, que pode ter reinado entre 1962 a 1926 antes da Era Comum. Continuou as políticas de seu pai e continuou as campanhas de conquistas na Núbia. Mandou construir a pirâmide de Sesostris I em Lishti. O filho e sucessor deste foi Amenemés II, que pode ter reinado entre 1926 a 1895 antes da Era Comum. Como corregente de seu pai, iniciou a extração de ouro na Núbia e no Monte Sinai. Posteriormente, intensificou o comércio com os cretenses e mesopotâmicos. Não encontrei nenhuma informação sobre sua pirâmide. O filho e sucessor deste foi Sesostris II. Manteve e expandiu as conquistas de seu pai. Mandou construir a pirâmide de Sesostris II em El Faum. Faço ainda uma rápida referência a dois faraós da 12ª dinastia. Amenemés III, que mandou construir a pirâmide de Amenemés III em Dashur, que recebeu o nome de Pirâmide Negra. E por fim, Esquemiófris, também chamada Neferu Sobek, que pode ter reinado entre 1806 a 1802 antes da Era Comum. Foi a última faraó da 12ª dinastia. Era filha de Amenemés III. No final do reinado dos faraós da 12ª dinastia, houve muitas cheias e inundações em período inesperado, assim como o assentamento de povos vindos da Ásia no delta do Nilo, entre eles os Ixos. Falaremos das consequências destes fatos no próximo vídeo. O registro mais antigo que eu encontrei, a Egiptiaca de Manetho, e os registros mais completos, as obras A Cronologia do Egito Antigo, do egiptólogo alemão Thomas Schneider, A Cronologia dos Faraós do Egito Antigo, reino por reino, até a 12ª dinastia, escrita pelo egiptólogo britânico Peter A. Clayton, e uma versão da história que eu encontrei em francês, Le Roman de Sinué, da história de Sinué, traduzida pelo professor belga Bernard Collier. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, vós? Segundas e quintas. Comenta embaixo e diga se você conhecia essas curiosidades. Me diga se você conhecia esta cidade perdida. Fiquem à vontade para acrescentar qualquer informação que considerarem pertinentes. Eu vou deixar na tela final um card com a série inteira sobre o Egito Antigo e um card com outro vídeo que talvez você goste. Só clicar neles. Muito obrigado a todos. Até a próxima.